tê-lo aqui, nosso José Carlos Pansonato Alves, né? Fala um pouquinho do José Carlos Pansonato Alves nesse Papo com o Du. Muito obrigado, Du, né, grande amigo, companheiro de trabalho. Boa tarde para você, boa tarde para todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês neste Papo com o Du. Então, meu nome é José Carlos, né, sou professor, trabalho aqui no Colégio Futuro já há muito tempo. Um ambiente que eu gosto muito de trabalhar, que eu escolhi estar, faço questão de sempre destacar isso. Também sou professor na Unitoledo, né? Tenho 41 anos, gosto muito de coisas boas, de quase todas as coisas boas da vida. Comida boa, carro bom, bons amigos, mulher bonita, videogame, futebol. E um filho lindo agora, né? E um filho lindo agora. Zecão, vamos dar início então nesse bate-papo, né? Nosso aqui do Papo com o Du. E quando adolescente, qual esporte você praticava ou que você brincava? Se você chegou a jogar, de onde você é, de qual cidade? Se você jogou escolar? Vamos falar um pouquinho. Sim, eu nasci em Luisiânia. Até os 15 anos eu vivi em Luisiânia, né? Então, uma cidade que está a 40 quilômetros daqui, uma cidade de aproximadamente 5 mil habitantes. E eu nasci na zona rural de Luisiânia, Volta Grande, né? No bairro Volta Grande. Então, até os 15 anos eu estudei em Luisiânia e naturalmente participei, né, de todos os escolares que eu tive a oportunidade de participar. Na época nós jogávamos inicialmente em Clementina e sendo vitoriosos nessa fase a gente jogava aqui em Penápolis. E sempre joguei futsal, né, na escola e também futebol de campo. Então, né, nesses 41 anos de vida, se tem um esporte que eu posso destacar é o futebol. Mais jovem futsal e depois principalmente futebol de campo. Que top! Eu joguei com vários jogadores aí da sua cidade natal também, de Luisiânia, inclusive o Milton. Eu acho que nós chegamos a jogar Marechal Rondon, tudo. Você chegou a jogar o Marechal Rondon também, Zeca? Eu joguei uma vez, por Havaiandava, há muito tempo atrás, nem me lembro que ano foi. Eu joguei também aí da sua cidade com Tadeu, não sei se você conhece. Conheço, Tadeuzinho, ele é advogado. Isso. Então, joguei aí também um campeonato de vôlei que tem, se não me recordo, João do Gás, Sim, sim. né? Que faleceu em um acidente. Isso mesmo. Isso. Então, Luisiânia sempre teve grandes talentos, né? Você chegou a jogar escolar também, Zeca? Sim, também joguei escolar. Mas isso foi há muito tempo atrás, né? Não, mas faz parte. Porque É, essa juventude precisa entender que nós, professores, nós também fomos adolescentes como eles, né? E faz parte tudo isso daí. Os jogos, os estudos, e se puder praticar o esporte e estudar através do esporte, ótimo. Eu tive a minha formação assim. A minha faculdade foi através do esporte. do Então eu esporte. ganhava bolsa de estudo, né? Eu estudava educação física, mas eu jogava pela engenharia de Lins. Então eu consegui através do esporte o meu estudo. E isso é importante para eles, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, talvez, né, esse é um ponto importante, uma narrativa importante, porque às vezes o aluno olha para a gente, né, e nos enxerga até como exemplo para algumas coisas, e talvez não pense, né, o que essa pessoa já fez considerando atividades esportivas durante a sua vida. Né? Então, realmente, durante o meu período escolar, participei, né, de todos os eventos possíveis e imagináveis que envolviam as práticas esportivas, então adorava, né, jogar o futsal e um pouco de handebol também. Acabava jogando vôlei também e acabava jogando basquete também, mesmo com essa minha condição física privilegiada, mas nunca deixei de participar. E sempre me dava bem, né? Sempre tive uma característica de ser bem coordenado, então acabava me dando bem. Obviamente não tinha como me destacar, né, no basquete ou no vôlei, mas obviamente não fazia feio não. Mas no futsal e no handball, depois já um pouquinho mais velho, acabei
disputando muitos jogos, né, jogando bastante. Depois, quando eu vim para Penápolis, eu joguei durante 12 anos no Sport Clube Del Rey, futebol de campo. Oh, que top! 12 anos, né? Numa época que os alunos de hoje, né, os nossos alunos, eles não vivenciaram isso e não vivenciam porque não existe mais. Numa época que todos os domingos, uma das atividades mais importantes para o jovem era estar na beira de um campo, porque existiam os jogos de futebol de campo, né? Então, o que era a minha atividade no domingo à tarde? Era estar jogando futebol de campo, né? Campo de 11. E então, era assim, uma coisa, né, fantástica. A gente não tinha muita parada, né? Chegava domingo, você almoçava e estava no mundo atrás de uma bola. Então, durante 12 anos, joguei na Del Rey, no Esporte Clube Del Rey. E era muito prazeroso jogar, por exemplo, um torneio que existia aqui, existia em outras cidades, que era o Amadorzão, né? Imagino que você tenha jogado também, né? Tive a oportunidade de disputar muitos amadores pelo Del Rey. Fomos campeão, inclusive, em 2005, se eu não me engano. Já foi um dos últimos anos que eu estava jogando ainda. Né? Uma série de eleições. Então você é novo. E um torneio que eu me lembro assim, muito e que eu gostava muito de jogar era um torneio que existia em Alto Alegre, que se chamava Torneio da Amizade. Né? Então, ali naquele campo do Centro de Lazer de Alto Alegre, aquilo ficava cheio. Salão de festa, né? Exatamente. Né? Pessoas de todas as cidades vizinhas estavam ali. Era um torneio muito bem organizado, tinha uma premiação muito legal. Obviamente, um torneio amador. E eu gostava muito de jogar esse campeonato, porque envolvia muita gente. Né? Ô Zé, que me fala uma coisa, você é da época do Quixute também? Sim. Deixa eu ligar o ar aqui um minutinho, pera lá. Liga lá. Vocês ainda vão conhecer o Quixute, tá? Não sei se algum de vocês conhece, mas o Zeca vai poder falar um pouquinho agora o que era o Quixute na nossa época, né, Zeca? O Quixute era, assim, uma lenda, né? Então, ele servia para tudo, né? Você ia para a escola, você jogava futebol, e ele tinha uma espécie de cravo, né? Então, você fazia tudo com ele. E era uma evolução, você sair do Quixute e ter uma chuteira, né? Não era uma coisa tão simples como é hoje, você ter uma chuteira. A minha primeira chuteira, né, era uma chuteira muito simples, era uma Strike, né? E, nossa, me lembro até hoje a felicidade que foi quando eu consegui comprar aquela Strike. E depois eu evoluí um pouquinho, fui para uma Viola, né? A chuteira que se chamava Viola, a famosa Viola. Mas, enfim, são marcas, são nomes assim que perpetuaram a nossa vida, né? Que marcaram a nossa existência enquanto adolescentes aí, meninos que tentavam jogar bola. E você jogou muita bola na rua também, Zeca? Onde arrancava o tampão do dedo? Sim, muito, né? Então não era qualquer prego que entrava na sola do nosso pé, né? Não era qualquer espinho que quando a gente pisava a gente conseguia entrar, de tão grosso que era, né, o solado do pé, e o pé vivia sempre todo arrebentado, porque saíam aquelas lapas, né, da ponta do dedo. Tirava, né? E jogar na rua tem que jogar descalço, né? O cara que ia jogar na rua de tênis, pô, não era bem visto, então tinha que ser descalço, não tinha jeito. E o golzinho, você lembra como era, Zeca? Sim. Na verdade, a improvisação, né, sempre marcou o futebol de rua. Então, você podia fazer com chinelo, com tijolo, mas, né, em algumas situações você tinha, né, o golzinho bem feitinho, com a redinha, você pegava o saco de batata, de cebola, de laranja, né, e fazia as redes, tal. Então, né, em algumas situações a gente contava até com um golzinho mais já bem elaborado. Eu recordo que a minha primeira chuteira também foi uma drible. Só existia cor preta, não existia outra cor. Sim. Né? E o primeiro jogo que eu fui ter com essa chuteira, choveu. Meu Deus do céu! Uma tonelada no pé, né? Parecia que pesava 50 quilos em cada pé. Hoje, essa molecada aí, com essas chuteiras coloridas e tudo mais, Camp Society, né? Nós jogávamos muito também em campo de terra, não é? Sim. Aquele terrão batido que falava, né? E isso é muito gostoso. Zeca, qual time você torce? O seu time do coração? Meu time do coração, São Paulo, sem dúvida, né? São duas situações, torço para o São Paulo e contra o Corinthians, naturalmente, né? Nos últimos anos,
naturalmente, né, o meu sentimento anti-Corinthians tem até crescido, porque ser São Paulino não tem sido muito fácil. Difícil, né? Tá difícil, né? Tira o Corinthians, ajuda o Corinthians, é duro, viu? Zecão, Eu posso até assumir que na final agora do Campeonato Paulista, eu estava torcendo para o Corinthians, nada contra o Palmeiras, né? Eu sei que seria muito difícil suportar alguns corintianos, né? Mas eu estava torcendo para o Corinthians para ficar claro que no futebol você tem que eliminar o adversário quando você pode eliminar, né? Então, não estamos discutindo aqui questão de honra, não é nada disso. Se eu tenho a oportunidade de eliminar o meu adversário, eu tenho que eliminar o meu adversário. E é um assunto polêmico isso, né? Dá uma boa discussão. sim. Mas eu entendia que o São Paulo deveria ter deixado o Corinthians, né, não se classificar. Ele teria que ter feito de tudo para eliminar o Corinthians já naquele momento, porque é a disputa, né? Faz parte. E quase que o Corinthians se sagrou campeão. O São Paulo fortaleceu o Corinthians para o início do Brasileiro. Sim. No momento que o São Paulo permitiu que o Corinthians se classificasse para as finais do Paulistão, ele naturalmente fortaleceu o Corinthians para o início do Brasileiro. Eu aprendi duas coisas. O Palmeiras também, o Vinícius comentou aqui, né? O Palmeiras também. Mas o Palmeiras ele foi para a disputa, né? É que o Palmeiras perdeu o jogo. Ponto. Eu aprendi duas coisas, Ecas. Eu acho que na Copa do Mundo de 82, quando o Brasil tinha aquele time épico que era extraterrestre o time, né? Não sei se você recorda, né? Recordo, né? E aprendi muito mais em 2012, quando o Corinthians foi campeão. Com a seguinte frase: você é clássico, você não joga, você ganha. Então, o Corinthians contra o Chelsea não jogou, o Corinthians ganhou, e então era o que importava. Agora, contra o Palmeiras, se ele ganha agora também essa final do Paulistão, o Corinthians não jogou, o Corinthians iria ganhar, entendeu? Sim. E é o que fica marcado, né? Mas essa é uma característica do Corinthians que eu gosto e eu respeito. Né? Depois de uma certa idade, a gente aprende a valorizar alguns outros aspectos muito mais do que a nossa paixão. Então, o Corinthians, quando chega num jogo decisivo, podem ser quais forem os jogadores. A marca Corinthians, o nome Corinthians é muito forte. Então, o Corinthians chega numa final, ele chega de igual para igual, não tem essa. Né? E ele chega, às vezes, não para fazer o melhor jogo, mas ele chega para ganhar. É o peso da camisa, né? Sem dúvida. É o peso da camisa da seleção brasileira, da Itália. Eu acho que nós podemos comentar muito da Itália, né? Que a Itália... Ainda sobre o Corinthians, eu fico me imaginando que time conseguiria empatar um jogo como esse da final do Paulista aos 50 minutos. Né? Num lance daquele como foi. Isso é coisa de Corinthians, isso tem que ser respeitado. Sim. Zeca, algumas conquistas suas no esporte você teve quando adolescente, nos campeonatinhos? Sim, fomos campeões escolares, eu não me recordo o nome, né? A época, 1993, alguma coisa assim, Clementina, isso eu lembro que foi uma coisa muito legal. O campeonato amador, né? Algo muito, muito legal. Em vários torneios, né, amadores, né, até de salão. Eu nunca me preocupei muito em jogar os cobras, nunca gostei, mas gostava de jogar os torneios de férias, de salão aqui, e sempre aí, né, sempre ganhando alguma coisa. Será que a gente já não se encontrou em alguma quadra antigamente, não? Eu me lembro de você, mas você era muito mala, né, Du? Você era muito mitidão, muito estrela, cara. Não, que o Du não era, não. Não era, não. Brincadeira, gente. Brincadeira. Porque eu tinha cabelo e hoje não tenho mais, né, Zeca? Mas talvez tenha aí... Qual a sua idade, Du? Você pode falar ou não? Posso, claro. 48. 48. Então talvez essa pequena diferença de idade aí tenha nos separado em algumas situações. Sim. Eu acredito que sim. Porque eu comecei também muito cedo. Quando você comenta que jogou com o Tadeu, lá de Luisiana, você deve ter jogado com o Preá também, né? Sim. Então, eles representam uma geração acima da minha. Não que tenha a idade de uma geração, né? Mas era um grupo acima do meu, né? Então, estava sempre uma geração anterior ali. Como eu comecei muito cedo, então, o que eu fiz? Eu fiz uma ponte para o adulto. Então, com 15 anos, eu já estava jogando amador na cidade, já estava sendo campeão pelo time da Juvec, com 15 para 16 anos. Então, eu passei uma fase que muita gente não passa, né?
Eu já pulei para o adulto, isso daí foi no vôlei também, eu já pulei para o adulto. Eu, com 13 anos, eu já estava jogando jogos regionais e tudo mais. E aí, na hora que eu falo para essa molecada aqui, eles foram para o escolar comigo, ficaram alojados em um hotel 5 estrelas, ó, é Não para sabe, poucos, né? hein? Não Não sabe sabe, não enfrentar sabe o do que Rio. que é o cano, tomar banho gelado em julho com o cano. Sem Não, dúvida. O Vinícius está falando saudade porque ah lá, ó, resort, os caras ficaram num resort, Zeca. Eu nunca fui com a minha família para um resort. Era coisa de louco, Águas de Lindóia. Zecão, eu sei que você admira muito basquete também, Sim. né? E fala para mim, o que você pode falar sobre Michael Jordan? Você chegou a assistir o documentário dele? Sim, assisti. Não terminei, mas assisti. Eu confesso que eu fiquei um pouco assim. Esperava mais. Não é isso. Eu falei, cara, por que que o Michael Jordan produziu esse documentário? Porque, meu, ele conta algumas coisas de alguns bastidores que, pô, na minha opinião, deveria ter ficado entre eles, sabe? Porque todos nós criamos uma imagem, por exemplo, do Scott Pippen, que Sim. ali algumas coisas são comentadas que eu falo, pô, eu acho que talvez isso não poderia ter sido divulgado. Eu fiquei um pouco, né, meio encabulado com algumas coisas que saíram no documentário. Mas, de qualquer forma, para gente que gosta de basquete, né, e que tem o Jordan como um grande ídolo, né, é um prato cheio, né, para o nosso entretenimento. Então, chega o final de semana, opa, pera lá, vou assistir aqui. Então, gostei muito, né, de muitas coisas que eu vi, de muitos bastidores. E, E naturalmente, como não saber esperava perder também, né? algumas revelações, né? É assim, o Jordan, o pessoal precisa entender que o Jordan tinha 26 anos e ele já era MVP, mas ele ainda não tinha ganhado nada, galera. Em 1989, ele tinha 26 anos e ele era conhecido, e ele era tratado, por exemplo, pelo Magic Johnson, pelo Larry Bird, e principalmente pelo time do Detroit, como o cara que tremia nas finais, sabe? Ele era dessa, a imagem dele era essa. Como o cara que ia chegar nas finais, ele iria tremer. Era o melhor jogador, mas nas finais ele tremia. Tanto que, até aquele período, até 1989, o Chicago Bulls era um time pequeno. Né? Era um time que não tinha ainda a tradição, né? E não era nada daquilo que se transformou, né? E conquistou nos 10 anos seguintes. Mas, enfim, o Michael Jordan, né, o que ele fez em quadra, hoje nós conseguimos ter uma visão e talvez daqui a uns anos a gente faça uma comparação com o LeBron. Então não é querendo dizer que um é melhor ou não, é que o LeBron vem sendo tão regular durante tanto tempo que daqui a alguns anos, quando ele parar, a gente vai conseguir ter uma ideia de tudo aquilo que ele representou para o basquete. Né? E o Jordan representou isso também. No começo, quando o Jordan ainda jogava, muitos discutiam que o Magic Johnson era melhor. Muitos ainda discutiam que o Larry Bird ainda era melhor. Depois que ele parou, você faz a análise, né, da obra completa, você fala, meu, puta merda, o que esse cara fez aqui é impressionante. E tem alguns lances decisivos do Jordan, por exemplo, em 1989, né, uma vitória no quinto jogo, né, dos playoffs contra o Cleveland, que o Cleveland ganhava de 100 a 99, faltavam 3 segundos, a bola era do Chicago, Isso e daí eles tem no conseguem. documentário. Todo mundo sabia que a bola ia para o Jordan. O técnico do Cleveland muda o marcador do Jordan, coloca um outro cara para marcar, né? Eu não me lembro o nome, e aí o time fica meio assim, meu, não vai dar certo isso aí, porque o cara que estava marcando o Jordan estava bem. Enfim, o Jordan consegue se desvencilhar do cara, pega a bola, arremessa da cabeça do garrafão, né? E faz ali os 2 pontos, vira o jogo. Isso foi já no estouro do relógio. E é o lance que ele sai daquele super soco no ar, né? Que ele salta muito alto, e essa imagem é usada como uma imagem em muitas situações. E a Mas você partir da... sabe por que foi isso daí, Zeca? Porque Sim, na partida pode falar. anterior, também faltando 2 segundos, ele perdeu a bola do jogo. Sim, sem dúvida. E nessa hora ele sai soltando palavrões, né? Ele sai xingando todo mundo, porque é o momento de extravasar. E ali o Chicago faz 3-2 e depois, enfim, vai para a final e aí é uma história fantástica, né? Muitos anos seguidos ganhando tudo. Então o Michael Jordan, gente, é uma lenda do esporte e um cara que tem que ser respeitado. Assim como o Kobe Bryant,
né? Nós iríamos dar um pouco mais de valor ao Kobe, conforme o tempo fosse passando e a gente conseguindo olhar para a obra dele de forma, né, um pouco mais distante. Isso vai acontecer com o LeBron também. O LeBron é extremamente importante para o basquete, mas é também extremamente importante para algumas lutas do ponto de vista social, racial, e também para algumas lutas do ponto de vista da organização do próprio basquete, né? Os tetos salariais, a liberação dos jogadores para que eles se tornassem agentes livres, tudo isso tem um pouco da luta do LeBron para que fosse possível. Então é um cara que tem que ser respeitado sob todos os aspectos. Claro. E ainda que ele não venha conseguindo fazer, né, uma boa temporada, esse retorno dele não está legal, tanto que eles perderam para o Portland, né? Imagina, um time que se classifica em primeiro, perde para o oitavo, na primeira rodada dos playoffs, é uma coisa um pouco estranha, mas o LeBron em quadra tem sempre que ser respeitado. E você lembra daquele jogo épico do Pan-Americano de 87, Brasil e Estados Unidos? Eu não me lembro do jogo de ter assistido o jogo, mas eu me lembro de toda a história pós-jogo, né? De ter visto Oscar isso, Schmidt, né? O Oscar, o Guerrinha e o Marcel, né? E aquele grupo, né? Extremamente habilidoso, técnico, né? E aguerrido que o Brasil tinha. É importante destacar, né, que o Brasil já foi campeão mundial de basquete, né? Então você pega algumas décadas atrás, sim. fala, meu Deus do céu, o Brasil já foi potência no basquete, né? E a gente às vezes, analisando o basquete na ótica atual, não tem ideia de que isso já tenha acontecido. E você lembra de algum jogo épico que ficou marcado para você? Pode ser no futebol, no basquete, no vôlei. Tem muitas partidas assim. Eu não posso me esquecer do 7-1 contra a Alemanha. Então, isso tem que ficar marcado na nossa mente, claramente, né? Um jogo de semifinal, numa Copa do Mundo, no Brasil. No Brasil, né? Nós perdemos de 7-1. Isso tem que ser uma lição que a gente não... Isso tem que estar no nosso coração para que isso não aconteça nunca mais, né? Então, isso é um jogo épico. E aí, para ser épico, não precisa ser sempre positivo, né? Sob a nossa ótica. Sim. É óbvio que eu tinha 12, 13 anos, mas os dois jogos, as finais dos mundiais de 92 e 93, né, o São Paulo ganhando do Barcelona de 2-1 de virada, o São Paulo ganhando do Milan de 3-2, do jeito como foi, não foi de virada, o São Paulo fez 1-0, empatou, fez 2-1, empatou, depois o São Paulo fez 3-2, mas o time do Milan era uma potência incrível naquela época, e o time do São Paulo também era um super time, né? O São Paulo tinha o Miller, São Paulo tinha o Toninho Cerezo, tinha o Palinha, tinha o Cafu. O São Paulo tinha o lateral esquerdo, meu Deus do céu, fugiu o nome agora. Era o Leonardo, não é? Não, Leonardo. Era o Leonardo. Né? Então, o São Paulo tinha o Leonardo. Não, mas o Leonardo, ele era meio esquerda no primeiro ano. Não, na época ele ainda era lateral esquerdo. Era lateral esquerdo. Depois ele foi para meia. Na época ele ainda jogava na lateral esquerda. O São Paulo tinha... Enfim, o time do São Paulo era fantástico. Né? Então, eu me lembro desse jogo como um jogo épico. Me lembro, assim, de alguns outros eventos que me marcaram. Por exemplo, eu era muito jovem então a Olimpíada de Seul, ela me marcou muito, porque foi assim um dos primeiros eventos que eu me lembro claramente de ter acompanhado pela TV. Né? Então eu me lembro, por exemplo, da medalha de ouro do Aurélio Miguel. Uma coisa fantástica, né? Uma luta épica. Assim. Eu até hoje tenho uma luta de judô, eu gosto de acompanhar. Né? E me lembro também na Olimpíada de Seul, da final dos 100 metros rasos como uma das provas mais interessantes e marcantes de toda a nossa história. Né? Então, a gente passou aí os últimos anos acompanhando o Bolt, mas olhar um pouquinho para essa prova, ela é muito interessante, porque você tem duas feras, um canadense e um americano. Né? Então, você tem o Ben Johnson e o Carl Lewis. E o Ben Johnson destruiu a prova. Ele chegou muito à frente. Né? E depois ele foi pego no doping, o Carl Lewis ficou com a medalha de ouro, o Carl Lewis se transformou nos maiores atletas de todos os tempos e o Ben Johnson sumiu. Mas essa história foi muito marcante, pela prova em si e por aquilo que aconteceu, tanto com o Ben Johnson do ponto de vista negativo, quanto com o Carl Lewis do ponto de vista positivo. Né? O que você tem que fazer para você ser um bom atleta? Né? Não dá para você querer ganhar a qualquer preço. Marcou também a minha geração, a minha adolescência, o meu crescimento, a ascensão do vôlei brasileiro. Nossa. Então, a ascensão de 84 para cá foi... Tanto a ascensão do vôlei masculino quanto a ascensão do vôlei feminino. Então, isso para mim foi muito marcante. Né? Então, eu acho que essa juventude não recorda do vôlei feminino, principalmente,
os duelos entre Brasil e Cuba, Sem dúvida. né? Márcia Fu contra Mireia Ruiz, Mireia Ruiz, que né? Ana Moser e Mireia Ruiz, a principal isso, rivalidade. que essa mulher era de outro Tinha planeta briga, também. pessoal, tinha briga no vôlei, o pau torava no vôlei. Se E, deixasse, ela saía no tapa. O negócio era pegado mesmo, né? Só para vocês terem uma ideia de como era a rivalidade. É uma coisa fantástica, fantástica. Então, o Brasil evoluiu muito no voleibol feminino, também no voleibol masculino, né, a partir da década de 90. Temos a histórica medalha de prata, né, de 84, mas a partir da década de 1990 houve uma ascensão muito grande. Isso é mérito de alguns personagens, né? E o Bernardinho não é o único, né? É um José dos Roberto, né? mas não é o único, né? O próprio Bebeto de Freitas. Sim, começou. Na verdade, começou com o Bebeto de Freitas, né? Depois veio para o José Roberto em 92 e depois que o Bernardinho assumiu toda essa trajetória aí, que ganhou tudo, né? E o mais importante que eu vejo é que se você pega um futebol, tem que descansar. Cada vez que o Brasil ganhava ou Liga Mundial, ou Pan-Americano, Sul-Americano, alguma coisa que fosse, treinava mais, aumentava o horário de treino. Então, Sim, ele é muito dinâmico nessa parte, né? E o voleibol é muito mais do que o futebol em termos de dificuldade, né? Du, me marcou também, assim, eu me lembro muito bem de 2 jogos da seleção brasileira em Copas do Mundo contra a Holanda, em 94 e em 98. Então, em 94, o Brasil fazia uma Copa do Mundo assim muito morna, né? Muitas críticas, aquele jogo amarrado, o Romário ia lá no finalzinho, fazia um gol de bico, o Brasil ganhava de 1-0 e tal. E no jogo contra a Holanda, né? Então, o Brasil começou muito bem, fez 2-0, depois cedeu o empate e no final o Branco fez um gol de falta fantástico, né? E o Brasil venceu por 3-2 a Holanda. Então, um jogo épico, um jogo fantástico mesmo para ir para a história. E em 98 também, contra a Holanda, já com o Ronaldinho, né, muito, muito bem. Né? O Ronaldinho, em 98, ele vinha daquele ano pós-Barcelona, né, que ele destruiu, né, e ficou reconhecido mundialmente. E o Brasil, no início do segundo tempo, fez 1-0 contra a Holanda, um jogo muito difícil. E quase no finalzinho ali, 42, 43, a Holanda empatou o jogo. Né? E o jogo foi para a prorrogação disputadíssima. E depois para os pênaltis, e nos pênaltis o Tafarel conseguiu pegar 2 cobranças e o Brasil se classificou para a final. Então, um Sim, jogo sim. muito, muito marcante, né? Que fica na minha memória também. Esses 2 jogos do Brasil contra a Holanda. Certo. Ô Zeca, nós estamos aqui, faltando 4 minutos e 30. Eu gostaria só de falar um pouquinho a respeito que hoje essa juventude toda, eles têm olhos para 3 atletas, né? Que seria o brasileiro, o Neymar, o Messi e o Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo. Na nossa época, eu acho que quem disputava a bola de ouro, no mínimo, dava para tirar 10 jogadores desse nível. Né? Se você pegar quando o Ronaldo Fenômeno ganhou a bola de ouro do mundo, rapaz, quem disputava com ele? Era Gullit, era Van Basten, era Raika, era Lothar Matthäus, Barak já veio um pouquinho depois. Mas cada time, cada seleção, possuía no mínimo 2 jogadores à altura. Hoje não. Hoje você não vê outro jogador a não ser esses 3. E nessa linha de raciocínio, né, nós temos para esse ano, por exemplo, possivelmente o Cristiano Ronaldo e o Messi fora da disputa, e você começa a pensar quem poderiam ser os 3 finalistas. Né? Eu já ouvi falar em Neymar e o... Ajuda aí, vai, o do Bayern de Munique. Sim, o centroavante do Bayern, É. sim, e talvez o De Bruyne, né? Mas Sim. como o Manchester City já saiu, tá? Enfim. Então, se discute que possivelmente, Lewandowski, ó, o Cadu mandou aqui, o Lewandowski. se o Neymar for decisivo, né? Não, ele jogou muito bem esses 2 últimos jogos, né? Não se destacou tanto envolvendo a questão de gol, tal, mas jogou muito bem, chamou o jogo, enfim. Então, eu penso que quem for decisivo agora, né, nessas finais da Champions e quem possivelmente levar o título, né, for campeão e for decisivo, possivelmente deve levar
a bola de ouro. Mas só para a gente ter uma ideia de como que essas disputas acabaram, né, ficando, caramba, né, qual jogador nesse ano? A gente tem uma certa dificuldade para pensar. Né? Zeca, para a gente encerrar esse papo, eu gostaria de fazer mais umas 10 aulas com você, que é um prazer enorme. Tá? Jogo rápido, Zeca. Um filme. Galera, eu adoro cinema. É difícil falar de um filme só. Então, controla o tempo aí. É difícil, muito difícil falar de um filme só, porque eu adoro cinema e adoro todos os estilos, né? Então, eu poderia falar, olha, Um Lugar Chamado Notting Hill. Assisto 1000 vezes, se for o caso. Uma comédia romântica. 2. Um Sonho de Liberdade. Oh, fantástico. Maravilhoso. Ainda que eu não tenha gostado dos três últimos filmes, Star Wars sempre estará numa lista, né, que eu tenho que colocar, né? Um filme de fantasia fantástico, assim como O Senhor dos Anéis. Né, e assisto, né, todos os meses, né, enfim, sei as falas de cor, Poderoso Chefão, principalmente os 2 primeiros filmes. Né? E eu poderia ficar aqui falando de vários tantos outros filmes. Vários, né? Zeca, um lugar, minha casa, sem dúvida. Uma banda. Queen, sem dúvida. Um cantor. Freddie Mercury. Um ídolo. Um ídolo. Cara, isso eu não tenho dúvidas, tá? Professor Arthur Antônio Andreatta. Uma pessoa assim, uma pessoa muito simples, mas que para mim é um ídolo, né? Por tudo que ele representa como pessoa e como profissional. Meu filho. Ótimo. Um sonho. Meu sonho nos últimos 5 anos era um sonho relacionado à paternidade, né? Considerando todas as dificuldades, e isso eu consegui realizar. Então agora eu não me sinto até no direito de sonhar muitas coisas ou de desejar muitas coisas, mas, né, eu planejo, por exemplo, viagens, né, grandes viagens. Então penso aí no futuro próximo fazer aí uma grande viagem para os Estados Unidos e ficar um bom tempo assistindo muitos jogos e conhecendo muitos lugares. Uma comida. Churrasco. Uma palavra que o definiria. Chato pra caralho. Que é isso? Jamais.